Vamos só refletir um pouco sobre valores humanos. Como eu disse, o risco de valores humanos é a pessoa levar os valores para a mente. Aí não tem efeito nenhum. Eu tenho que pegar o insight da fala, eu falo um valor, mas entender no corpo o que isso representa. Esse é o aprendizado. Que não é aprender, já estava lá, certo? É igual dedos, eu tenho 5 dedos na mão. Não tem que aprender que eu tenho 5 dedos, só observo que eu tenho 5 dedos. E como é que eu identifico o valor humano? Então, uma pessoa tentando contribuir com o outro para perceber esses valores, começa a oferecer insights. Como é que você chega nos valores humanos? E a gente muito racional complica. Às vezes eu quero escrever o que é valor humano e não entendo o que é valor humano. No Oriente, eles são muito bons nisso. O Zen Budismo, mesmo. O Zen Budismo é impressionante. Quando a pessoa, igual a física quântica, quando fala que conhece Zen Budismo, eles falam, bom, não conhece nada. Então não é racional. Valores humanos não é racional, não se atinge pela racionalidade, não tem como. Valores humanos, vamos chamar mais de arquétipos da consciência humana. Você só entende se você lê o corpo. Eu fico impressionado com o valor paz. Basta você julgar uma pessoa pela raça, pela religião, pelas suas ideias. Se você observar o peito, começa algo errado aqui. Você não está redondo naquele momento. Você percebe que você saiu fora do seu eixo. Então, quando eu não julgo o outro, eu não vou seguir uma pessoa com ideias diferentes. Eu só aceito que a pessoa tem uma ideia diferente, que ele tem uma raça diferente, que ele tem uma religião diferente, até ter partido político diferente. Não vou rejeitar a pessoa porque ele está num partido diferente. Isso é paz. Então, o valor paz, toda vez que você age assim, você sente leveza no corpo. Você sente que você está inteiro. E é no peito que reflete tudo isso. Age ao contrário. Você vê em escola que começa o tititi, o professor falando mal da outra. Isso é um problema, porque afeta, entendeu? O peito vai ressoar mostrando que tem um equívoco aí. Então, nós temos um manual de instruções dentro de nós. O manual de instruções está lá. Mas eu tenho que ter atenção, percepção e refletir sobre o que se passa dentro de mim. Paz, então, é aceitar o diferente. Não é seguir o diferente, é aceitar que ele possa ser do jeito que ele quiser ser. Tem um filme impressionante, são 2 filmes muito interessantes de assistir, que passam na Inglaterra. Rei Henrique, parece que é o 3º e o 8º. Um no ano 500, outro no ano 1500. No ano 1500, Thomas Moros, ele vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra e ele vai ser morto pelo rei. Thomas Becket, no ano 500, foi primeiro-ministro do rei, foi morto pelo rei. E os 2 são aqueles que agem pela consciência. O Thomas Moros aceitou tranquilo o problema dele com o rei. E quando as pessoas, a família, queria que ele atuasse, né, porque ele tinha poder e tudo, e ele comentou algo muito interessante. Você não pode julgar as pessoas, porque o cérebro não tem uma janela. Você não entra lá dentro para saber por que a pessoa age daquela forma. Só a própria pessoa sabe. Eu julgo a pessoa, mas só a pessoa sabe o móvel, o que levou ela a agir daquela forma. Como é que eu vou julgar uma pessoa se eu não entro dentro do cérebro dela? O cérebro não tem janela para ver de fora. E eu julgo outro com a minha medida. Então, começa o estado egóico, a personalidade achando que o meu modelo mental é o certo, o resto é errado. O egóico é assim, e a personalidade tende a esse mesmo caminho. Então, o que eu aprendi como certo,
Você pode reparar, quando alguém está dirigindo um carro para você, tudo que é diferente, a forma de dirigir, você sente mal no início, porque você está julgando. Na hora que você aceita que o outro vai dirigir ao modo dele, você fica em paz. Mas se você fica observando a forma de dirigir do outro, você vai sentir mal. Você vai sentir o peito arder, sabe? Felipe, é assim ou não? Hein? Reclamo do marido direto. Hã? Reclamo dela direto dirigindo. Ah, bom. Caça buraco. Eu não consegui encontrar essa paz ainda. Mas você sabe. Mas Vou tentar, vou trabalhar agora. na hora que sentiu o calor no peito, falou: opa, estou fora do meu eixo. Volta. Só ver o peito, só falta morrer. Fechar o olho e confiar. Tem que vendar ele. A natureza dotou marido e mulher. O homem e a mulher têm um equipamento físico muito diferente do outro, não é? Não é igual, é? O psiquismo, os hormônios, também não são. E o uso das áreas cerebrais é diferente do homem para a mulher. A mulher é mais do lado direito do cérebro, o homem é mais esquerdo do lado do cérebro. Por isso que a mulher é síntese, o homem é análise, mais nisso. A mulher pega a coisa na totalidade, mas ela não sabe por quê. Se precisar explicar, ela não sabe explicar. E o homem explica tudo, mas às vezes deixa o sentido lá de fora. Certo? Então a natureza adotou homem, mulher, marido e esposa, né? Num projeto muito interessante. Se os dois têm equipamentos totalmente diferentes, hormônios diferentes, usam áreas cerebrais diferentes, então são seres diferentes. Então, quando um quer que o outro seja do jeito que você pensa, julga, está em guerra. E você só vai estar em paz se aceitar o outro como ele é. Por isso eu sou convidado muito para encontro de casais por causa disso. Então você fala, André, vem cá. Por quê? Porque na hora que julga, entra em guerra. Não tem saída para um casal onde um julga o outro. Porque se estão totalmente diferentes, a natureza adotou os dois juntos o quê? Para amar um outro. O que é amar? Aceitar o outro como ele é. Olhar para o outro, em primeiro plano. Julgou, não ama. Naquele momento não está amando. No momento que eu julgo, eu não estou amando. Então só tem saída para o casal, é o amor como energia. Não tem saída. Veja como é que os arquétipos, olha a inteligência no processo desse. Ah, jogou, se ferrou. Nós falamos da tímula. Eu vivo estressado e angustiado com essas coisas. Ok, até o organismo físico vai começar a pagar preço. Vai ser detonado. A tímula é um reflexo da fora de ação coerente com a nossa natureza. Arquétipo não é brincadeira. Você vê quando eu julgo o outro, sobe o calor, né? E o calor às vezes até é explosivo, não é? Daqui a pouco eu vou falar da minha esposa para vocês, vocês vão ver. Mas não conta para ela não. Mas a natureza é sábia. Eu fico impressionado, isso é um conceito da Índia. Na Índia os mestres falam isso. O que é o casamento? Se você julgar, entra em guerra. Se você aceitar o outro, você vai ter paz. Então é um exercício dentro de casa de arquétipos. É impressionante isso. O que a gente mais quer na vida é paz, né? E às vezes os casais estão em guerra. Eu guerrei só 15 anos. Desde o primeiro mês de casamento, eu pensei em separação. Até 15 anos, acho que todo dia eu pensava em separação. E foi quando eu acordei, entendeu? Acho que acordei um pouco. Mas durante 15 anos eu só pensava em separar. Por quê? Eu queria que ela fosse do jeito que eu queria, né? Mas ela pensava diferente. Foi 15 anos. E hoje eu estou com 48 anos de casado. Posso dizer que eu vivo a lua de mel permanente. Então, eu teria feito um desastre na minha vida se eu deixasse fluir essa condição interna, que é egóica, querer que o outro seja como a gente quer. Amor é aceitar o outro como ele é. E aí eu estou em paz. Não tem saída.
Julgamento gera energia negativa na mesma. Você começou a julgar, a carga negativa surge no peito. Jogou, o feedback já vem, sabe? Não demora, não. O problema é a consciência de ler a energia. Você vê que a percepção, a atenção, que é o ponto-chave. Eu estou atento a mim mesmo. O que está acontecendo comigo? Eu estou recebendo um recado do meu próprio organismo. Está me dando um feedback. Você está errado. Pois não, senhor Paulo. Só uma história interessante. Há 12 anos eu estava em Israel visitando lá um produtor de manga, né? Aí ele contando uma história, ele dizendo que ele perguntou à mãe dele: mãe, você já pensou alguma vez em se divorciar do meu pai? Ela disse: divorciar não, mas de matar várias vezes. Logo no judaísmo, já viu aquela escola, a escola do judaísmo? O filho está em cima da árvore e o pai, pode pular. O filho pula e sai fora. Não acredita nem no seu pai, hein? Mas nós estamos falando de coisa muito séria, muito profunda, que é o ser, né? Que é a verdadeira inteligência. Porque a gente está nessa vida, eu entendo, para isso. Para a gente descobrir quem a gente é. E o oposto é a nossa forma. E o casamento gera o oposto. Ninguém casa com o igual. Só casa com o oposto. Para exercitar o outro. Já viu algum casamento de irmão? Você encontra a pessoa para namorar, uma pessoa igual a você? Não, você encontra a pessoa totalmente diferente. Você precisa do outro diferente. Ele é diferente. Então, o julgamento, eu fico impressionado com o ensino de Jesus, é quando ele fala, não julgueis, né? Não julgue, porque você vai para a mente, você sai da consciência. O julgamento é isso, ele vai para a comparação. Ele compara com o nosso padrão, a régua é minha, de acordo com os meus valores. Então, eu quero julgar o outro de acordo com a minha condição, da minha percepção do que é o certo. Como é que eu sou o certo? Não conheço o outro. A maior estratégia do casamento é aceitar que não vai entender o outro nunca. E aí a gente se entende. Não vai entender mesmo. O marido querer entender a esposa querer entender o marido, não tem mecanismo de compreensão. Você não tem elemento para te ajudar a entender. Não tem elementos. Então não posso julgar. Então você vê como é que a natureza exercita a gente a preocupação com essa energia que une. Porque senão a gente fica com a energia que separa. Eu fiquei 15 anos nesse esquema desse. Por isso que eu falo que os arquétipos mexeram muito comigo. Eu fiz um mestrado na linha indiana, fui para o Ashram do Sai Baba, na Índia. Depois fiz um PhD na área humana, tal, dei muita importância a isso. E aí eu fui aos poucos entendendo, acho que um pouco melhor, Cristo, Jesus Cristo. Entender com mais profundidade, porque, como eu falei antes, Cristo não desenvolveu uma religião, ele não era religioso, ele combatia a religião da época. Se analisar bem, você vê Jesus no templo, ele não era alinhado com o judaísmo. Ele conhecia o judaísmo, dava aula, mas não estava alinhado com o judaísmo. Eu tenho um amigo, uma vez que eu fui para o Egito, ele escreve sobre o Egito. Escreveu sobre Akenaton, tem 2 livros sobre Moisés. Estudei muito sobre Moisés. E Moisés é uma força, né? Mas quando ele desceu da montanha com as tábuas, que todo mundo estava adorando o bezerro de ouro, ele matou muita gente. Mas matou muita gente. Quando eles saíram do Egito, eles mandaram o pessoal para ir para a Terra Prometida. Seriam aí o pessoal para ir lá ver, entender a Terra Prometida. Os caras voltaram e falaram assim, barra pesada. Nós não damos conta dos caras lá não, são ferozes. Então ele não foi direto para a Terra Prometida. Se você pegar que Jesus, quando era criança, e com os pais foram para o Egito, eles não gastaram mais que um mês.
Quantos anos o Moisés passou no deserto? 40 anos. Para fazer um trecho de 30 dias. Certo? Então não é fácil para Moisés. Então, e as pessoas que voltaram, ele matou todo mundo também. Porque não podia trazer aquela informação para o povo. Então Moisés não foi fácil. Não foi uma pessoa fácil. Por mais que tenha sido iniciado no Egito, ele foi uma pessoa determinada mesmo. Ele tinha um povo indisciplinado na mão e ficou 40 anos no deserto. É assustador isso, hein? E para fazer um trecho, talvez 600 quilômetros, alguma coisa assim. Não é longe. Então, você vai aprofundando nessas ideias, né? E vendo o que aconteceu. Ao mesmo tempo que o Araão, que é o irmão dele, porque Moisés não falava a língua do povo dele. O Araão era tradutor dele. Ele não falava a língua do povo dele, o hebreu, né? Que eram várias tribos. Depois se unificou no judaísmo, mas eram tribos de Judá e as outras. Né? Impressiona muito, porque tudo indica que o Araão desenvolveu os essênios, que é o lado místico do judaísmo, como é a Cabala, é o lado místico do judaísmo. Quando você vai para a Cabala, você vai para o nível espiritual. No sufismo, é impressionante também o sufismo, que é a parte mística da religião muçulmana aí, do Islã. É a parte mística. Quem estuda aí essa área fica assustado com o saber do pessoal. São pessoas simples que vivem a realidade interna, sabe? Isso que a gente está comentando aqui. Então, o valor paz, que é um arquétipo universal, está em todo ser humano, toda parte do mundo. E você não localiza ele na mente. Paz, aceitar o outro. Não julgar o outro. Por exemplo, o funcionário tem uma performance. Eu vou analisar a performance dele, dar um retorno do trabalho, da qualidade, da produtividade. Mas não, você não faz isso. Nunca. Isso é julgamento. Você é isso, é julgamento. Mas a frieza com que a gente olha o fato errado e não a pessoa errada. Você deixa o julgamento, vai para a análise do fato. Isso é frio. Para dentro das empresas é o que se espera. Né? Fatos. Por isso que trabalha muito com fatos e dados. Porque senão o lado político gera julgamento. Por isso que as avaliações de desempenho do passado eram abertas, subjetivas. Então eu não gosto da pessoa, avalie de cima e embaixo, era ruim. Gostei da pessoa, em cima e embaixo, bom. Então a avaliação subjetiva não tem valor nenhum. Politiza a empresa. Então, paz. É assustador, viu? Quando você lê no corpo, se você tende a julgar e para de julgar, é impressionante. Por isso que a história do Pablo, quando fala da filha dele que vai para Campinas e queria ir com a tia para São Paulo. E quando está chegando em Campinas, ela fala, pai, eu mudei de ideia, não quero ir mais não. Então ele diz, nossa, subiu o calor, viu, Felipe? Quando ele percebeu a estratégia que a gente explica aqui percebeu o calor, pare, observe, você está equivocado. Observe você mesmo. Ele falou, o calor veio, eu já percebi o recado. Eu falei, pois é, filho. Então vamos comer uma pizza aqui em Campinas, o que você quer? O que você prefere? Vamos ir num restaurante? Pois ela em primeiro plano, certo? Então a pessoa, quando lê os arquétipos, ele vai se transformando em 30 segundos, não em 10 anos, como acontece na psicanálise. E a psicanálise, em 10 anos, transforma a pessoa isso aqui, em 10 anos. Tá? O arquétipo transforma de imediato. Eu falo isso porque eu passei por essa experiência. Né? Não é que não tem nada especial comigo, mas eu tenho essa experiência de viver os arquétipos e percebê-los no corpo o tempo todo. Eu faço essa leitura no corpo. Para mim, paz é o valor mais fácil de lidar com ele. Mais fácil. Você observa diretamente. O verdade também é muito interessante, o valor verdade. Porque nós vimos aqui que ele flui da consciência.
Lembra que a gente comentou que sempre você tem duas alternativas e flui o que é certo? E às vezes eu faço o que é mais fácil, o que dá mais dinheiro, o que é mais produtivo e não o que é certo. Então a verdade, ela surge. Então eu percebo a verdade em mim. Basta eu estar atento. A cada momento eu percebo o caminho do certo e aquilo que é o mais fácil, mais prazeroso, o que se ganha mais. Então esse é o valor verdade. Ele flui da consciência, você percebe aquilo ali a cada momento. E a ação correta? É mais simples. É impressionante. Se você tem a verdade dentro de você, sabe o que é o certo e não age, na ação correta, o que vai acontecer? A ação correta é integridade. O que eu acredito é o que eu faço. Flui da consciência, eu ajo. Entendeu? Consciência e mãos, pernas é uma coisa só. Vem pela consciência, ação. Lembra da inteligência, o último nível de inteligência? Que é o fluir da sua natureza? Quando você percebe o valor verdade, valor paz, valor amor, não violência, você começa a fluir de acordo com a sua natureza. Agora você está com o auge de inteligência que a gente apresentou aqui. Porque se a inteligência é uma forma de resolver um problema e você quer viver em paz, então naturalmente que isso aí está em jogo, certo? Eu quero paz. Então a minha inteligência é resolver a paz, não é assim? Na hora que eu deixo fluir essa condição, a paz vem de imediato. Então, esse arquétipo, ação correta, é o conceito de integridade, do fluir de acordo com a verdade interior. O grego antigo já falava, o que é verdade? É o que faz bem. O grego antigo, o que é verdade? É o que faz bem. O bem permanente, não é o bem ilusório, momentâneo, é o bem permanente. Então nós trabalhamos 3 valores aí, ok? 3 arquétipos. Amor é sair de si e colocar o outro em primeiro plano. O marido colocar a esposa, o filho. Então, como eu falei, a gente tem, escrevi tem uma publicação, às vezes eu escrevo, mas não entrego, né? Porque é uma forma de organizar minhas ideias. Eu fiz um livro para as mães, para escolher escolas, para entender como é que é o projeto pedagógico das escolas, mas não disponibilizei essa publicação. E vem comentando com um ou outro aqui, nós aprendemos a pegar o filho e sempre colocar o certo e errado, certo e errado, certo e errado o tempo todo. Uma estatística lá em Chicago mostra, inclusive na televisão, quase 90% do tempo só aponta coisa errada. Então nós estamos muito em cima de querer barrar o errado, certo e errado o tempo todo. E trabalhamos a mente. Quando a gente percebe isso e vê que tem outro jeito de lidar com essas questões. Então, o amor é sair de si, colocar o outro em primeiro plano mesmo. Eu posso dizer que eu estou fazendo certo e errado porque eu estou preocupado com ele. Mas quando eu percebo como é que ele vai se desenvolver com certo e errado na mente, eu estou estragando a pessoa para o futuro. Se eu quero o bem, eu quero uma pessoa consciente. Valores que ajudam a fazer escolhas. Volto ao Charles Melman. Qual o problema do jovem? Conhecimento, conteúdo, não sabe escolher. Não tem valores. Como é que ele escolhe se não tem valores? Não consegue pesar o melhor e o pior aqui. Ele fica parado. Então a educação nossa é algo para a gente rever. Rever a educação. Por isso a educação em valores humanos, em arquétipo da consciência humana. Então, estamos no 4º arquétipo, vamos para o 5º, não violência. Veja que o Gandhi fez a independência da Índia contra os ingleses somente trabalhando esse valor. Eu vou explicar, talvez, com um fato que aconteceu lá na nossa creche. Tinha um dono de uma empresa de serralheria, estava trabalhando no telhado, no prédio nosso lá. E ele viu uma mulher, uma vizinha, espancando o filho, não é batendo, espancando. Ele desceu de lá, passou por mim e falou assim, eu vou bater naquela mulher. Eu segurei no braço dele.
Talvez até por medo, porque a gente está numa área agressiva de narcotraficante, você fala que vai bater em alguém, toma muito cuidado. Mesmo que seja como proteção, eu segurei o braço dele e falei, você não vai bater em ninguém, não. Mas eu vou lá ver então. Então vai ver o que está acontecendo. Chegou lá. Ele foi conversar com a mãe do menino. O que está acontecendo? Não. Quer dizer, o menino está com fome, está chorando. Né? E ela, quer dizer, ele chorava de fome, ela pegava, batia nele para ele parar de chorar. Aí pegou, deixou o dinheiro com ela, né, para comprar comida, e passou por mim e fez assim. Agora eu estou bem. Eu falei, vem cá, deixa eu registrar esse fato. Se você tivesse batido na mulher, você estaria bem? Ele falou, acho que não. Entendeu? Entendeu o mecanismo? Então, o valor não violência é não aceitar injustiça. Como a gente aceita do prefeito não investir em educação infantil. E a lei que ele não pode fazer a praça pública sem colocar creche para todas as crianças da cidade. E nós aceitamos que isso aconteça. Então, o valor não violência não nos permite aceitar a injustiça, mas ser amoroso com a pessoa injusta. Entende? Foi o que ele fez. Foi lá, viu com a mulher e deixou um recurso com ela para comprar comida. Entendeu? Eu não aceito a injustiça, mas sou amoroso com a pessoa injusta. Mas se eu quero simplesmente ser violento para corrigir a injustiça, nós vamos ter problema de novo. Então, esses são 5 arquétipos que estão na consciência humana. São universais. Basta dizer, como eu falei, o Gandhi fez a independência da Índia baseado nesse valor, com os ingleses. Era injusto o que a Inglaterra estava fazendo com a Índia. Ele não aceitava a injustiça, mas não pegava nas armas contra os ingleses. Nunca fez isso. Apanharam, feito um condenado, e nunca se levantaram contra os ingleses. Nunca. Mas apanharam muito. Era um grupo grande, vinha, os ingleses batiam no primeiro grupo, vinha o segundo, eles batiam no segundo grupo. O pessoal vinha para apanhar, mas não abrir mão do propósito. Entendeu? Foi indo, os ingleses aprontaram com a violência o tempo todo, a mídia começou, depois de um bom tempo, a divulgar no mundo, e os ingleses perderam a condição, porque a imagem da Inglaterra foi um problema. Então, criou um problema sério para eles, porque o mundo inteiro começou a ver como é que os ingleses atuam. Com gente que não está fazendo nada de violência, entendeu? E os caras batendo feio lá no pessoal da Índia. Então, eu vejo que esse tempo aí foi para a gente refletir um pouco mais sobre arquétipos. Mas eu tenho que ler no peito. Foi o caso da pessoa passar por mim e falar, agora eu estou bem. Está bem, Tatiana? Estou bem. Impressionante. Estou bem. O que é arquétipo? Porque até então eu falava dos valores humanos, paz, verdade, e o senhor traz arquétipo. Então não compreendi. Não? Eu fiz um levantamento, uma pesquisa com as universidades brasileiras. Pega, você mesmo deve fazer isso, minha opinião. Vai no Google escolar e levanta os trabalhos sobre valores humanos nas universidades. Levanta a quantidade que tem e veja se alguma tem valores humanos nela. Tudo é valor humano e eles não entenderam o valor humano. O arquétipo você sente no peito. Não é qualquer valor, é valor humano. Então, essa linguagem dos valores humanos está ficando confusa. Você não consegue transmiti-la mais. Porque a própria universidade e o marketing também, o arquétipo, a persona, complicou também. Então, muita gente usa as palavras arquétipo de maneira equivocada, mas valores humanos mais ainda. A universidade. Não achei um caso, um único, de pesquisa científica de valores que fosse valores humanos. Nenhum. Entendeu? Aí você fala valores humanos, você pensa que a outra pessoa está entendendo. Não está. Esse é o problema. Olha, secretária de Educação de Campinas, hein? Olha o tamanho de Campinas, cidade de conhecimento aí do Brasil. Converse com ela, né? Porque pela situação do projeto pedagógico deles, falou, não, eu sou de valores humanos, já escrevi inclusive um livro sobre valores humanos, não tinha nada a ver com valores humanos. Entendeu?
A pobreza esse assunto, valores humanos, assim, quem escreve sem vivenciar, ou seja, através da Índia, porque a gente não pode esquecer a forma com que se descobriu, percebeu os arquétipos pelo Sai Baba. Vou voltar lá atrás. O cara medita, assim, fazendo bem para a pessoa, ó, fazendo mal, opa, entendeu? E percebeu os 5 valores. Por isso que mesmo Carl Jung não chegou nos arquétipos da consciência. Carl Jung não chegou. No inconsciente coletivo ele chegou, mas nos arquétipos não. Porque ele usou a psicanálise para desenvolver os núcleos de energia comuns do ser humano, que é pai, o arquétipo mãe, foi desenvolvendo. Mas é o conceito da psicanálise para resolver problema psíquico. Mas não chegou nos arquétipos que nós estamos falando. A forma de falar de arquétipo é muito mais Platão e depois Sai Baba. O Platão fala das ideias antes das coisas, certo? Se você pegar o mito da caverna, ele mostra, você está numa caverna, você tem uma fonte de luz e projeta imagens na parede. E o grupo fica só, o que ele vê, só imagens projetadas. E uma daquelas pessoas se soltam, sai para o mundo, vê o sol, borboletas, pássaros, árvores, fantástico. Ele volta para mostrar e é morto lá dentro. Alguns falam do mito que ele mata ele, outros não falam que mata. Depende de quem traduz essas ideias aí. Às vezes ele traduz de uma forma mais artística. Mas o Platão preocupou em comunicar isso. A verdade e a projeção. A mente é a projeção. Certo? Então, Platão, ele que trabalhou arquétipos, foi Platão. Mas o Satya Sai Baba chegou e localizou de uma maneira que você perceba. Entendeu? É por isso que eu volto a falar do cristianismo, né? Na época, depois da crucificação até o 325, a ideia de Deus interior. Essa leitura interna, só que eles não tinham precisão de ler arquétipos. Com Sai Baba passou a ter uma precisão. As pessoas se sentiam bem com aquele jeito de agir, certo? Sentiam bem. E com esse formato passou a gente ter muita clareza do que se passa dentro da gente, com 5 arquétipos. Arquétipo é arquém. Arquém é aquilo que é permanente no ser humano, que é antigo, velho. É que desde o início do mundo está lá. Entendeu? E valores humanos, a dificuldade de comunicar. Nada impede de você continuar falando de valores humanos, que são os arquétipos da consciência. Aí você dá precisão, né? Mas falar só valores humanos, alguém vem da faculdade, da universidade, falou, já entendi o que é valores humanos. Aí não entendeu nada. Correto? Não é fácil esse mundo, né? Professor, é assim, estou lembrando aqui, muito ligado a Jung, né? O arquétipo de Sísifos é uma pessoa que ela sempre rola a bola pela em cima, ou seja, ela faz alguma coisa e ela vive nesse movimento. E eu entendi arquétipo desse jeito, entendeu? Sim, uma coisa que se repete, é muito comum nas pessoas. Então, e estava ligado esses arquétipos com a mitologia, entendeu? Algo Sim. que eu passei, lembro que fazia essa conexão do arquétipo com a mitologia. Nós não estamos mexendo no arquétipo do Jung. Tá. Nós estamos dizendo que nós mexemos com o arquétipo da consciência humana. Ok? Deixa o Carl Jung, ele está correto o que ele está falando. Sim. Mas nós não temos interesse nesses arquétipos aqui. Não estamos trabalhando os problemas da mente humana. Nós estamos trabalhando nas questões da consciência humana. Dá para perceber? Na psicanálise, você foi lá e desenvolveu para ajudar as pessoas para ter saúde psíquica. E nós estamos preocupados com a consciência humana. Então, estamos falando de arquétipo da consciência. Não aspectos da mente humana. Os agregados psíquicos, então, para definir isso. Nós enrolamos até vocês chegarem, viu? Estava esperando o seu João. Aí, seu João. Está embananado agora, hein, seu João?
Me impressiona muito que a própria Unesco, em algum momento, teve a clareza quais são os princípios básicos da educação. Então, essa Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI, né, produziu para a Unesco Jacques Delors. Então, ela colocou 4 princípios da educação. Aprender a aprender. Eu tenho que aprender como se aprende. Né? Aprender a conviver. Aprender a fazer. E qual que é o quarto? Você vê que é o órgão da ONU, a Unesco, que lida com a cultura, a educação. Você já tinha essa base lá, mas só que não foi para a prática. Mas você já tinha essa base lá. Hoje eu não vejo ninguém trabalhando com essa base. Eu tirei muita coisa aqui porque é volumoso, mas vamos ver. Eu fiz uma reunião aqui, como essa aqui, Fábio, lá em Fortaleza, com em torno de 10 cidades também, coordenadores, todo mundo com mestrado, doutorado em educação, e fomos preparar para desenvolver os multiplicadores da educação infantil baseado nos valores humanos, caráter. Foi aquela semana de treinamento, e depois a gente trabalha o plano de ação, como implementar a educação em valores humanos. E aí, a primeira coisa, a pergunta para todos: aonde vocês vão encontrar dificuldade de implantar valores humanos? Vocês captam alguma dificuldade, algum problema? Aí se levantaram tudo, montamos o Pareto. E a primeira ponto, o professor não é amoroso da educação infantil. A maior dificuldade, ó, que é essa barra aqui, ó, professor fora do perfil, falta de amorosidade, ainda sem solução. Professor da educação infantil que não é amoroso, ele não pode estar na educação infantil, porque a criança copia o professor, gente. Veja como é que... E outra, Ceará é líder em educação no país, não é assim? Tem os melhores indicadores educacionais. Isso aqui é do Ceará, das cidades mais bem avaliadas em volta de Fortaleza. Primeiro ponto, dificuldade. Então, nós estamos muito ainda na área cerebral, trabalhando na mente da criança, e pouco valores, porque isso aí demonstra claramente uma linha. Então, o primeiro obstáculo é a transformação do professor. Quando nós desenvolvemos a Vila Antiga em Campinas, era um centro de formação do professor, para ele poder trazer amorosidade para a escola. Essa foi a ideia central da Vila Antiga em Campinas. E Charles Melman, eu já comentei, dos jovens, a questão que ele não sabe fazer escolhas, vou passar. Mas aqui vem algo bem interessante. Eu busco pegar tudo que é educador, tudo que é corrente de educação e procuro classificá-las. Vamos ver se daqui dá para falar lá. Então, a gente divide os autores da educação infantil, os que criam base para a educação infantil, e aqueles que estão ligados à essência humana, à existência humana e ao lado materialista da vida. É interessante que o Brasil, a base educacional da educação infantil está aqui. É aqui. Vygotsky, Valon, Leontiev, Lurie. Aqui está o Vygotsky, Paulo Freire. Né? Você vai pegando aqui o Valon. Aqui o Luria. E assim vai. Aqui é o próprio Marx, né? E aí vai. Essa é a turma materialista, que é usada na educação brasileira. Um país espiritualista com educação materialista para a criança. E os pais não sabem disso. Porque se alguém, em alguma escola no Brasil, eu colocar lá o projeto pedagógico nosso é materialista, o pai não leva a criança. O pai não sabe, não conhece o projeto pedagógico, eles escondem o projeto pedagógico.
É como se fosse uma coisa. Veja, pela lei, o projeto tem que estar livre para ser visto. E a coisa mais complicada é quando o pai pede um projeto pedagógico e eles perguntam, mas por que o senhor quer saber? Gente, é assustador isso. Qual que é a diferença de um e outro? O materialista, eu já mostrei, materialista mesmo. O existencialista, ele põe o existencialismo à frente, mas ela aceita que existe a consciência. O materialista não aceita que existe consciência. Então, gente, a gente está perdido no Brasil aqui. Esse movimento Abraçar, aí tem o Fábio Regis, Class, fortemente vinculados a esse movimento aqui, que é transformar a educação infantil no nosso país. Movimento Abraçar, que depende de crescer para ajudar exatamente a melhorar essa educação, para formar o caráter das crianças. Formar os valores que se formam do 0 aos 7 anos. É a grande janela de oportunidades. Não tem outra janela. Depois dos 7, a mente está desenvolvida, você não consegue mais trabalhar valores humanos. Muito difícil trabalhar. Não é que não consegue. Você pode mudar uma pessoa até os 100 anos, só que é difícil. Mudar? Muda. Uma pessoa tem que querer e ter uma lucidez muito grande para mudar. É complexo essa mudança. Não é fácil a mudança. Me assusta. Eu pego as 15 dimensões humanas, pego tudo que é autor, eu tenho lá uma relação dos 40 autores correntes, avalio cada dimensão humana, o que cada uma fala, onde cada uma está. Eu fico impressionado. Então a gente tem, para a educação infantil nossa, com base em valores humanos, nasceu assim. A gente usou uma matriz que é usada no Japão. Essa matriz de correlação, ela está no trabalho de QFD, uma das melhores ferramentas da gestão. Você põe o que, né? Aqui, por exemplo, eu posso colocar o que e o como. Eu tenho que desenvolver as dimensões humanas aqui, ó. Aí eu pego todos os autores pedagógicos e ponho aqui, ó. Ah, quer trabalhar com Paulo Freire? Trabalha, não tem problema não. Ele trabalha a cultura, a parte política e a essência humana. Ele não conhece, ele nem sabe que existe. Então tem que achar outro autor para completar. Entendeu? Quer dizer, cada escola, quando pega todos os autores pedagógicos, pega as dimensões humanas e vai vendo o que cada autor contribui com cada dimensão. Você tem a parte social, emocional, inteligência racional, inteligência intuitiva e assim vai. São 15 dimensões. Então eu tenho que saber o que está aqui e o como está aqui. Então veja, a escola não pode ter liberdade. A escola não tem liberdade. Fábio Reis, me ajuda aí. Fugir da missão. A gente não pode aceitar que a escola fuja da sua missão. Nós podemos pegar na legislação do MEC e localizar a missão da escola infantil. Você não pode sair da missão. Você tem autonomia dos meios, não dos fins. Então, ela pode escolher quem quiser de autor pedagógico aqui, não tem problema, desde que atenda o ser humano integral, porque está na legislação, eu tenho que desenvolver o ser humano integral. E aí a escola confunde autonomia, né? Ela não entende as questões de autonomia e responsabilidade. Então, ela acha que até a autonomia, ela vai lá e muda a missão, altera a missão. Não, você não tem autonomia para mexer na missão da escola. Você tem autonomia para mexer para os meios, não nos fins. Veja a inteligência que a gente colocou desde o início aqui, a inteligência dos fins. Não é a inteligência dos meios. Fim estabelecido, os meios vêm. Lembra aí quando Einstein falava, o mais importante é a pergunta, não é a resposta, porque quando você tem clareza onde você quer chegar, a resposta vem. Olha, gente, eu fico espantado, porque eu debati isso, trabalhei com o Ministério Público sobre esse assunto, enfrentei muito debate pesado sobre educação, mas é um assunto, gente, ainda para ser trabalhado. Não tem clareza o que é educação. Os pais acham que está entregue em boas mãos cada escola, como eu falei antes. Não vai atrás do projeto pedagógico. Eu pego um projeto pedagógico, pelos autores dele, já sei a linha dele. Aí. Já sei, se baseia no fulano. Então a escola é assim, assim, assado.
Agora, a Waldorf, por exemplo, já trabalha no outro nível, certo? Vocês trabalham aí. HeartMath, Instituto da Califórnia. Eu trabalhei 6 anos com neurofeedback. As crianças meditam, como eu já falei, já são 21 anos de meditação, e os chineses entraram na escola agora com meditação, com experiência de meditação. Já tem um equipamento americano, que vocês vão ver aí, que põe na cabeça dele, você sabe se ele está meditando ou não, que estado que ele está na mente dele. É interessante esse equipamento. E aqui, ó, nós trabalhamos 6 anos com neurofeedback. E aí a gente tinha demonstração clara do que passava dentro do psiquismo de cada criança. Esse balão que está aqui, ó, só levanta voo quando tem coerência, coração e cérebro. Coerência. Essa é a palavra do futuro, coerência. Cérebro, coração. E aí também tem os dados estatísticos paralelos. Aquilo que a criança já vê direto lá, se tem coerência, o balão não levanta voo. Então a criança, por exemplo, está agitada, o balão fica quieto. Ele começa a se acalmar, ele levanta voo. Então ele começa a dominar a mente. A criança com 4 a 5 anos começa a dominar a mente. Começa a perceber o jogo interno. É impressionante isso. Eu só vim a descobrir bem recentemente que eu estava ligado ao HeartMath Institute através desse software. Eu não sabia que eles que tinham desenvolvido, sabe? Para mim é um equipamento realmente impressionante isso. E a meditação? Quase todo mundo medita. E aí, às vezes, são propósitos diferentes. Então, eu vejo que a gente, para ter acesso ao momento presente, à consciência, a meditação tem uma ajuda. Em que momento ela ajuda? Você tem uma meditação do foco. Você foca para um ponto e fica olhando para aquele ponto. É um jeito de meditar. Não é nisso que eu quero falar. Tem outro tipo de meditação, que você visualiza algo. Eu estou agitado. Visualizo que eu estou na beira do rio, beira do mar, assim assado, aquela calmaria. Eu mudo meu estado de espírito na hora. É um tipo de meditação, baseado em visualização criativa. Mas para mim a verdadeira meditação é outra. É estar aqui, sentado, observando o pensamento entrar e sair. Entrar e sair. Só observar os pensamentos de arquibancada. É aí que a pessoa percebe que ele não é a mente. É a grande ruptura. Eu percebo o pensamento, observo, e ele perde força em cima de mim. Então, a verdadeira meditação que nos ajuda para o estado de consciência é observar pensamento. Está em qualquer estado, fica quieto e observa, entrar e sair pensamento. Pensamento você vai ter continuamente. Observa, só fica atento a observar. Entra e sai, entendeu? Aí você percebe aquilo que eu já comentei antes. Você tem algo atrás do pensamento, que observa o pensamento de arquibancada. Agora, a gente rompeu com o sistema. Quando você medita dessa forma, você rompeu. Por quê? Eu não sou mais pensamento. Eu observo meus pensamentos. E agora eu sou mais consciência. Mais consciência. Então, meditação nas escolas. Quando nós começamos há 21 anos de meditação, o pessoal ligava meditação com religião. Foi um problema para a gente em Campinas. E nós enfrentamos a situação. Tinha denúncias que a gente estava com religião lá dentro da escola. E meditação era considerado religião. Tivemos problemas e a gente manteve, brigou e mantivemos. Nunca paramos com a meditação. Todo dia tem a meditação, como tem aqui na creche, aqui de vocês, aqui do Sítio Barreiras. E aí você vê a Oprah mesmo, em algum momento, ela localizou uma cidade pequena, 9.500 habitantes, 1/3 da cidade medita. Ela fez um levantamento lá. Não é? A Oprah mesmo é uma pessoa que estava ligada à meditação. Aqui no Canadá, treinamento de policiais com meditação, que acalma o policial, que vive também angustiado, né? Pegar bandido, o cara pior que o bandido atira, né? Pois não. Você tem que ter cadeirinha, professor, porque eu tenho dificuldade de ficar sentado assim. A cadeirinha, né? Sabe? Dá para ser copiado, né? E aí você vê o Steve Jobs, que muitos, como a gente já viu aqui, a gente vê ele uma pessoa agressiva, né? Preocupado com a forma que ele trata a sua equipe. Como o Elon Musk também.
Mas é uma pessoa que sempre meditou muito. Ele foi para a Índia, ele foi uma coisa que ele sempre adotou foi a meditação. Nunca parou com essa condição de meditação. E sempre foi um cara disruptivo. Agora, se você quer ajudar uma pessoa e você é superior, use uma vara. Né? Psicológica, lógico. Né? Aqui tem um tema crítico. Eu falei de Rousseau, falei que o Pestalozzi é aluno do Rousseau, Kardec é aluno de Pestalozzi. E aqui você tem o quê? A natureza melhor da criança deve ser encorajada o mais cedo possível a combater a força prepotente do instinto animal. Lembra do Freud, da libido? Então, se você deixar a criança sem valores, essa área aqui, ó, toda vai mandar nela. Mas se ela lida com valores humanos, essa lada de cima começa a controlar a parte de baixo. Se você não... Veja, se nós não fizermos nada na educação sobre valores, essa parte de baixo manda na criança. Se eu trabalho com valores, ela equilibra o jogo, entendeu? Ela passa a controlar essas dimensões aqui que geram influência na conduta. É impressionante. Então, deixa normal, vai dar o pior. Deixa fluir, vai dar o pior. Aí eu falo, não deixa a natureza. Eu vejo casos bem próximos de nós. O médico fala para a mãe, fralda? Não, deixa que ele naturalmente vai perder a fralda. 3 anos e meio para tirar a fralda. E na nossa creche, 100%, com 2 anos já não tem mais fralda. A gente trabalha para a criança se perceber. E ela se percebendo, ela muda. O outro não, deixa fluir a natureza. Que a hora vai dar certo. Acho que é o melhor. Aí é ponto de vista, né? Tem que pensar bem nisso. Poxa, a gente tira tudo, 2 anos já tirou. Bico já tirou com 2 anos. Né? Aqui, acho que dá para a gente assistir isso aqui, só para a gente ver esse impulso natural da criança. Deixa eu ver se eu comando já direto daqui. Então, quando a gente lida com a creche, a gente começa a perceber o amor é algo natural na criança. Mas tem que criar contexto, ambiente para expressar. Expressar aquilo que ela traz de dentro dela. Ela traz isso dentro. Mas deixou fluir natural, o instinto biológico psíquico manda nela. Não tem saída para isso. Bom, todos já ouviram falar do PISA, o exame que existe aí sobre educação no mundo. Não vou falar em detalhes, porque a gente fica muito apavorado, pior ainda com o Brasil. Mas nós estamos lá nos últimos lugares de educação no mundo. Estamos nos últimos lugares. A política não vai resolver esse problema. Não vai. Pela política não se resolve. Pelo MEC, menos ainda. Só a sociedade se unindo para mexer com isso. Por isso que eu falei das mães, né? Como mexer com as mães? O movimento das mães mudaria tudo isso no nosso país. Sim. E as empresas também. As empresas podem fomentar, né? Mas a mãe é que tem um poder de chegar num político, num prefeito e falar, cadê a creche? E unir todo mundo e falar, não, você está fazendo investimento lá, você não pode, a lei não te permite, nós vamos te denunciar no Ministério Público e isso vai para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem que defender essa... Está lá na lei, chega no Supremo Tribunal Federal, contra o prefeito, entendeu? Você tira o prefeito de lá. Mas pode fazer de forma mais amorosa, certo? É só conversar com ele com calma. Não, mas o modelo da creche, esse é o problema.
problema, que nem eu moro numa cidade que tem creche, tem tudo, mas e o modelo dessas creches? Os professores que estão lá naquela creche? Sim, é algo para ser construído. O movimento Abraçar sempre se ofereceu para desenvolver os professores, independente de pessoas, é gratuito. Existe toda essa possibilidade pelo movimento Abraçar de contribuir com as cidades. Sim, é isso. Só a logística que alguém, o empresário, alguém banca a logística. Do hotel, transporte. Meu filho, que é uma criança levada numa escola, uma criança professora, deixou a pracinha dele hoje. E o amiguinho que contou com a mãe, aquele nem reclamou. Aí a professora foi afastada da escola. Claro, você vê que o movimento Abraçar precisa continuar, né? Por quê? Porque, na verdade, tem a saída. Você está à disposição para contribuir para isso. Não há dificuldade de contribuição. Foi feito gravações no YouTube, tem mais de 50 gravações para preparar o professor da escola infantil. E essa escola é uma escola particular. É uma escola pública. Não, os pais, por isso que eu falo de ver o projeto pedagógico. Se você falar o seguinte, olha, se eu mandar o projeto pedagógico do Movimento Abraçar, vocês podem me falar como é que vocês percebem? Sim, pode ser analisado, sim. É particular, então pode ser analisado sem problema. Por exemplo, às vezes você pega uma escola e fala assim, nós trabalhamos valores humanos. Sim, trabalhamos. Uma vez por ano a gente faz um evento assim, assim, assado. Poxa, a gente trabalha com a criança, enquanto ela está na escola, nos anos que ela está lá, quase 400 horas só sobre valores humanos. Então, dos 2 aos 5 anos e 9 e 11 meses, praticamente 400 horas de trabalho. Aí a pessoa fala, não, nossa escola sim, trabalha valores humanos. A gente conta uma historinha de valores humanos aí, sabe, em algum momento. Sabe? Historinha. Hein? Muita historinha dos valores. Então, vocês viram aí, por exemplo, o Círculo do Amor lá com as crianças, certo? Então, você tem um trabalho contínuo com a criança. Eu gosto dessa figura. Nós estamos mostrando pessoas com formação diferente. O que significa isso? Vamos pensar nos símbolos aqui, ó. Essa cor azul, né? Vamos ver aqui e aqui, ó, sem teoria ou prática sobre o tema, somente tem chavões, slogans, ouviu falar. Esse modelo aqui, ó. É o cara que vai para a internet, vê uma frase, vai para o bar e mostra conhecimento. Joga a conversa fora, certo? Mas não tem consistência, ó. Nenhuma. Só chavões. Conversa para conversa de bar. Não passa da conversa de bar. Depois, conhecimento teórico, já estudou o assunto. Esse amarelo, esse aqui azul. Esse aqui, ó, tem vivência prática sobre o assunto, mas não foi responsável por algo vinculado. Essa cor aqui, ó. E essa verde? Tem vivência prática e responsabilidade pelo tema equivalente. Só para você ter ideia, eu estou lá no Rio de Janeiro, numa empresa grande, um setor de recursos humanos grande, e falando sobre a missão dos recursos humanos, e conversando lá com o responsável, ele falou da missão que ele via dos recursos humanos e que todos lá compartilhavam dessa missão. Não tinha divisórias, então todo mundo estava junto na mesma sala. Falei, ok, fica calado aí, eu vou chamar um por um. Chamava cada um. Fala da missão dos recursos humanos. Ele só falava o que ele fazia. Chama outro, só falava o que fazia. Chama outro, só falava o que fazia. Trabalhavam juntos e achando que todo mundo entende tudo. Não. E está provado, gente, a pessoa pode trabalhar 20 anos no setor. Se ele não for responsável e fica executando ordens do outro, não tem energia para gerar memória, não tem sinapse de neurônio. Então ele não entende nada. Mas na hora que ele é responsável, sim, muda tudo. Vou citar um exemplo. Vamos falar lá de Campinas. Campinas. Do Beto. O Beto, que é filho do Joaquim Mário, ele estava se desenvolvendo lá na Comercial Araguaia, passando por todos os setores da empresa.
ficando um bom tempo em cada setor. Devia estar 1 ano e tanto dentro da empresa. Eu cheguei lá e aprontei com eles. Falei, vocês estão acabando com o rapaz. Ele não está aprendendo nada, não vai servir para nada, vai manter a pessoa insegura, e agora dá a ideia que sabe porque passou por todos os setores. A partir dali foi dado o trabalho dele de responsabilidade de venda de pneus, responsável pela área de pneus, depois responsável pela Toyota inteira, certo? Foi assim. Mas o que acontece? Aí ele fala assim, ele vai passar por todas as áreas. Aí passa, fica uma semana numa área olhando, passa outra, e aprendeu nada. Você aprende quando você é responsável. Porque senão não tem conexão de neurônio, não gera memória, não gera aprendizado. Ele não consegue atender os pontos críticos de cada setor. É preferível ele assumir uma área por um tempo, outra área e tudo, como responsabilidade. Mas se não tem responsabilidade, não tem conexão neurônio, não tem aprendizagem. Entendeu? Foi a mudança do Beto, foi aí. Só para entender aí nosso papel nesse projeto aí. Achar que a pessoa fala, nossa, eu estou aqui há 20 anos com isso, eu trabalho, conheço tudo, eu estou aqui há 20 anos fazendo isso. Foi responsável? Não. Não, então não entendo. Eu já olho para o cérebro da pessoa e falo, não tem elementos aí, entendeu? Tem 20 anos na área. Era responsável? Não. Volta lá para o Sr. João na frase. O cérebro não funciona para a pessoa que não é responsável. Não funciona mesmo. Essa ideia de circular pelas empresas, acho da ideia que é aprendizado real. Teria muita cautela com isso. A forma de desenvolver as pessoas. Então, aqui, você tem uma pessoa que tem muito tempo, né? Tem conhecimento teórico e nunca foi responsável. Ele está há 20 anos numa área. Tem outro que tem conhecimento de Google, certo? E tem outro que já foi responsável, né? Vivência prática, que é o verde, né? Tem um pouco de teoria, tudo, você vê que é menos. Quem é que tem conhecimento aí? Entendeu? Então, essa forma de desenvolver as pessoas é uma coisa muito séria. Sem responsabilidade não desenvolve ninguém. Filho nosso ou funcionário lá da empresa. Por isso, o GB todo mundo é responsável, já entra com responsabilidade. Já entra com responsabilidade. Por isso, o projeto de trabalhar o diagrama de causa e efeito é 1 a 1 marcando a sua participação nas propostas de solução de problemas. 1 a 1. Para manter o cérebro agitado e o cara se sentir responsável com a contribuição naquela reunião. Aí. Bom, então nós temos as nossas crianças, o projeto O Professor Amoroso. Não há como trabalhar na creche se o professor não for amoroso. 40 crianças entraram na escola esse ano, não aceitando de início o abraço e o beijo. Na data que foi visto aqui, só tinha 6 agora, 40. Dos 40, só 6 ainda não estavam aceitando o abraço. Os pais nunca abraçaram, então eles não abraçam, não aceitam o abraço. Você vê que ponto a gente chega, estou falando de Campinas lá. Não é um lugar ignorante, assim, aquele lugar lá no interior, eu estou meio ignorante. Não, estou falando de Campinas. 40 crianças de em torno de 170 não aceitaram o abraço, logo que chegaram. Quanto mais urbano, mais difícil, talvez. Não sei, sabe por quê? Eu falo pelos nossos pais e avós. Eles eram frios com os filhos. Não eram de abraçar. A minha mãe não foi de abraçar, minha avó não foi de abraçar, e vivia no interior. Tudo vai muito de cada um, sabe? Da experiência de vida de cada um. Mas eu digo que desabrochar isso, mostrar isso, é importante ainda. Eu diria que a pessoa preocupar com o outro pobre, no interior, às vezes funciona melhor. Na favela, um favelado ajuda o outro favelado. Isso é padrão. Ele sente a dificuldade do outro porque ele sabe a dificuldade que ele tem também. Então, ele entende o outro. Mas na área de filho, pai e mãe, eu vejo na creche lá. Pauleira, hein? Você vê lá o Monte Cristo. Não é fácil, hein? A situação familiar é muito desequilibrada. Mas muito desequilibrada. Então, lá no interior. Mas o interior já é outra coisa. É uma turma estável, né? Mas não sei dizer, assim, com segurança não, mas... O abraço e o beijo, no caso, é de quem? A professora... Veja, eu comentei o seguinte, na nossa creche, como eu acho que também é aqui,
a escola do Cid Barreiras, o pai não deixa a criança na porta da escola, ele deixa na porta da sala de aula, entrega para o professor já abraça e beija. Eu vi um filme do pai entrando, você vê aqueles primeiros que chega, o professor abraça, agora ele fica desconfiado que ele tem que abraçar também e a criança corre para o lado dos colegas. Ou seja, ele não tem hábito de abraçar, entendeu? Despedir do filho. Você percebe pelo desconforto do pai quando vê o professor abraçar e ele não abraçou, entendeu? Ele fica incomodado com aquilo. Mas a criança não está esperando, vai embora, entendeu? Caifuli, tenho comentado com vocês. A gente está caminhando aí praticamente para o final aí da minha apresentação para vocês. Procurei reduzir ao máximo aqui para a gente ganhar tempo. Só vou contar a história da minha esposa aí, que eu vou entregá-la para vocês hoje. Já falei para vocês que foi o Caifuli, vale a pena ir na internet e entender a biografia desse cara. É assustador como esse cara, todo mundo queria ele, todo mundo queria ele. Google, né? Apple, todo mundo. É o cara que começou essa revolução da inteligência artificial, basicamente. E aí você vê as escolas com meditação e põe esse aparelhinho que tem origem americana. Pela cor, sabe o estado mental da criança, se está concentrado ou não. E esse sistema joga para uma central e o professor tem todo o movimento da turma inteira, sabe? Então você vê a tecnologia já, como eu falei, é uma tecnologia americana, nem é chinesa, mas os chineses é que estão aplicando. Então o professor tem um resumo de tudo o que está acontecendo com a mente dos alunos. Com sensores de energia eletromagnética, captando o cérebro. É como o neurofeedback. Aí. Só que joga direto na central e tem o resumo dos alunos. Né? Eu venho buscando desenvolver um avatar. Ele está quase pronto, o conceito. Eu tenho ido à China, tenho procurado fornecedor do equipamento. A gente está com as coisas mais ou menos prontas. O avatar falar com a criança. Criança por criança. Pela imagem, reconhece a criança. E ele tem todos os indicadores da criança lá nele. E ele fala, oh, parabéns, hein? Você está assim, assado. Agora, dê uma olhada, hein? As cores lá, né? Veja se amanhã você vem aqui conversar comigo sobre as cores, porque ela está tendo dificuldade com cores. Então, ele consegue saber como é que ela está, o ponto que precisa mexer e dar feedback para a própria criança, uma a uma, sabe? Se é possível com a máquina fazer isso. Pena que eu estou com vários projetos, mas esse era um projeto que precisava de mais atenção da minha parte, inclusive. Bom, aí tem o sistema da tecnologia, capital que passa na cabeça das crianças, né? E aí mostrando o retorno das informações. Está vendo aqui tem uma forma da criança se perceber onde ela está bem, onde ela não está bem. Então aí está a educação. Agora, vamos falar só um pouco da legislação brasileira sobre a educação. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. A gente esqueceu que é da família também. Olha, essa parte aqui não está funcionando no Brasil. Dever, direito de todos, mas dever de quem? Do Estado e da família. E a escola tenta barrar. Aqui no Ceará a gente já conversou. Quando começou esse trabalho, aí eu acho que aí o Fábio deve lembrar, que as mães falavam que não se sentiam livres para entrar dentro da escola. Parece que a escola não aceitava ela passar do portão. Lembra disso? Que a escola, de certa forma, mantinha os pais de fora do portão para fora, para não entrar para dentro da escola. Então, quando a gente começa a ver que é dever da família, promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Ó. Promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, como é o caso do Movimento Abraçar. Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. Pleno desenvolvimento da pessoa. Então, isso está na Constituição brasileira. Passo rapidamente para vocês também. Todos os cientistas são ateus?
Não, você não vai encontrar cientista bom ateu. Não vai encontrar. Se você ver a posição de cada cientista, a ciência humana de maneira nenhuma nega a existência de Deus. Quando consigo quantas e quão maravilhosas as coisas o homem compreende, pesquisa e consegue realizar, então reconheço claramente que o espírito humano é obra de Deus e o mais notável, Galileu Galilei. Vamos pegando aqui, ó, Luiz Pasteur, um pouco de ciência nos afasta de Deus. Há muita ciência nos aproxima. Pega Thomas Edison, tem enorme respeito e a mais elevada admiração por todos os engenheiros, especialmente pelo maior deles, Deus. E aí, Isaac Newton, pai da ciência moderna, né, e alquimista. Newton morreu afirmando que o movimento e as órbitas dos planetas eram definidos por Deus, assim como a composição da matéria. Se os homens e animais tivessem sido criados por ajuntamentos fortuitos de átomos, haveria neles muitas partes inúteis, aqui uma protuberância de carne, ali um membro a mais. Interessante a afirmação do Newton. Alguns animais poderiam ter um olho só, outros mais de dois. Se não tivesse realmente uma ordem, uma construção, né? Einstein, a todo cientista minucioso deve ser natural algum tipo de sentimento religioso, pois não consegue supor que as dependências extremamente sutis por ele vislumbradas tenham sido pensadas pela primeira vez por ele. No universo incompreensível revela-se uma razão ilimitada. A opinião corrente que sou ateu baseia-se num grande engano. Quem julga deduzi-la de minhas teorias científicas mal as compreendeu. Entendeu-me de forma equivocada e presta-me péssimo serviço. Veio Max Planck, esse aí é o pai da física quântica, prêmio Nobel de Física. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas, para o cientista, no final de toda reflexão. Ambos, a religião e a ciência da natureza, envolvem em seu exercício a afirmação de Deus. Pega Werner Heisenberg, prêmio Nobel de Física, início também da física quântica, com o princípio da incerteza. Um gole no copo das ciências naturais torna ateu, mas no fundo do copo Deus aguarda. Temos Voltaire aí. A voz de Deus nos diz constantemente: uma falsa ciência faz o homem ateu, mas uma verdadeira ciência leva o homem a Deus. Não acredito no Deus que os homens fizeram, mas acredito no Deus que fez os homens. Abraham Lincoln. Posso entender que é possível olhar para o chão e ser ateu, mas não posso conceber alguém pode olhar para o céu e dizer que Deus não existe. Chegou a hora. Bom, gente, eu acho que essa apresentação que eu vou fazer agora seria suficiente para atender todo o propósito desse nosso encontro de 2 dias. Às vezes só uma apresentação dessa pudesse ser suficiente. Eu falei para vocês do filme Beleza Americana, 5 Oscars. É um filme montado o diretor é inglês, e é um filme que fala dos valores norte-americanos, e realmente é impressionante esse filme. Você assiste o filme, como eu disse, o filme é feio, mas altamente educativo, sabe? E aí eu estou sabendo desse filme, mexendo com valores, e falo para minha esposa: ó, vai ter um filme aí, Beleza Americana, o último dia é terça-feira, último horário às 19 horas, e aí, vamos? Vamos. Vamos ver o que acontece. Vocês já pegaram o jogo, né? 18 horas eu estou pronto, esperando. A carinha minha lá. 18h30. Ela está olhando para o armário ainda. Pega a roupa, pega as mulheres são duras. Olha. 18h30. Eu falo, não acredito. Cara. Na verdade, o filme acho que é 19h30, não é 19. Vamos ver aqui a sequência. Aí eu já começo a ficar desconfiado. 18h30, já estou assim meio, né?
E aquela seta está mostrando o calor, porque lá está indo o calor, tá? Começando a subir um calorzinho ali, tá certo? Aí eu vejo, jogo uma coisa para lá, outra para cá, uma blusa, às 8h40. Já começou a me afetar duramente, né? A gente conversou, acertou com antecedência o filme, estou doido para assistir o filme. Aí ela troca de sapato, pega um sapato, pega outro. Não, falei, nossa Senhora. Já estou a ponto de explodir, né? Falo, olha a cara aqui. Pega outra bolsa, e o tempo está passando. A energia subiu demais. O calor já subiu demais aqui no corpo aqui. Estou pronto para falar um monte de besteira. 19. Não vai dar tempo de assistir o filme. Acertamos, poxa, terça-feira, combinamos. Estou no desespero total. Aí eu mudo. Eu falo, já que ela se aprontou, vou levá-la no restaurante. Põe a minha esposa em primeiro plano. Para onde foi aquela energia ruim? Para onde foi a energia ruim? Foi debaixo do tapete? Veja, porque isso aqui acontece com quase todo mundo. Quase todo mundo tem esse problema. Então, voltando lá para o Pablo, que é a mesma situação do Pablo, certo? O calor. Então, quando eu quero as coisas do meu jeito, eu quero controlar o outro para que haja como eu preciso, do meu jeito. E percebam que quando eu percebo que não vai atender, sobe o calor. O que é esse calor? É uma emoção. E ela é agressiva. A pessoa pode acabar com o casamento só no assunto desse. Mas na hora que eu mudo a chave, eu ponho minha esposa em primeiro plano, acaba a energia negativa do meu peito. Veja o que é um arquétipo, gente, funcionando dentro da gente. Se eu tenho consciência do arquétipo, começou o calor, eu já, opa, está errado. Já mudo, entendeu? Porque eu estou lendo essa energia, mas se eu não ler a energia que está subindo, não sei. Começa calor, eu falo, opa, tem algo errado. Já começa a mudar meu jeito de pensar. Porque se eu não mudar, vai explodir. Por isso que tem muitas mortes. Eu lembro que no Maranhão, eu passei por uma área lá, tinha um tumulto de gente, fiquei sabendo que um passageiro matou o cobrador do ônibus. Aí fomos entender por quê. Ele passava por ali, o cobrador sempre tinha alguns centavos lá que ele não entregava para o cara porque não tinha troco. Aí aquele dia ele falou, não, hoje você vai me acertar esse troco. O cara não tinha troco, ele arrancou a arma e matou o cara. Você imagina quando o cara julga o outro de acordo com seus padrões, olha o nível de energia para chegar a um ponto de matar o outro. Veja a violência que a gente tem no mundo. Essa violência desaparece se as pessoas perceberem o que eu estou colocando aqui. Eu morei em Piracicaba e trabalhava, eu abri a Fundação Getúlio Vargas em Campinas e eu viajava. E ali aquela estrada é impressionante. De vez em quando tinha um Audi atrás, eu ia para dar um caminhão, vinha dando luz na traseira do carro. Eu, como bom goiano, ok, põe pisca-pisca alerta, fico numa boa. Né? O caminhão está a 100 por hora, eu também estou a 100 por hora. E o cara aqui encostando para-choque, eu na minha. Mas se olhar o peito, está explosivo, está explodindo de energia. Em vez de eu jogar o cara, que às vezes o cara está lá com o filho, lá na porta da escola, na rua, ou ele está com dor de barriga, não sei, a gente não pode julgar ninguém. Eu simplesmente acelero e atravesso o caminhão e o cara passa. Estou tranquilo. Mas quando eu seguro o cara aqui atrás, eu percebo o peito explodir. Então, quando eu entendo os arquétipos, a minha natureza real é transformador. A verdadeira inteligência começa a fluir, que é realizar a minha potência, ser íntegro, né? Realizar o que eu trago dentro de mim. Então, esse botão aqui, ó, é só apertar o botão, entendeu? Não julgar, só apertar o botão, muda a energia. Em quanto tempo? Não é 30 segundos, menos que isso. É só apertar o botão.
Se eu tenho consciência, né? Se eu leio a energia do corpo. Saber apertar o botão. Quando eu julgo, eu venho para a mente. Não julgo, vou para a consciência. E o estado de consciência é de paz. Eu julguei, estresse e angústia pesada. Não tem saída. Acaba com a vida, acaba com a saúde e assim por diante. E aí, a gente está praticamente fechando aqui a minha parte. Me impressiona muito, vou repetir, eu costumo ser muito repetitivo sobre alguns temas, que é o perigo da verdade e as suas consequências. O ensinamento de Jesus, em sua forma gnóstica, era profundamente libertador e, por isso mesmo, perigoso para ser instituído. Porque ele dá liberdade para as pessoas. E o político não quer liberdade, quer controle social. Um ser humano que descobre que Deus habita dentro de si, que pode se tornar uno com o Cristo interno, não precisa de templos e dogmas para viver em plenitude espiritual. Então, se a gente pega em Lucas, o Reino de Deus não vem de forma visível, o Reino de Deus está dentro de nós. João, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Então, o Tesla, quando acredita nisso, que Deus está dentro de si, é o universo que é o limite. Você não tem mais limitação. Não tem limite para você. Potencial de realização plena. É assustador quando a gente entende o fenômeno da vida. Então, você se empodera, né? Se empodera, acredita mais. E com isso você enxerga o mundo só de potência, de potencial à sua disposição. Então, nós trabalhamos todos esses temas do cérebro e a mente e chegamos até aqui. Agradeço pela paciência de todos vocês para comigo aí, tá bom? Graças.